O salão estava cheio de vozes, talheres, risos falsos. Era o jantar de aniversário dos meus sogros, 41 anos de casamento. E todos pareciam querer provar quem era mais feliz, mais bem-sucedido, mais de família. Eu servia vinho, com o mesmo sorriso treinado de sempre. Aquele que escondia tudo o que doía. Até que ela se levantou. Dona Marta, a matriarca, a mulher que transformou a palavra sogra num sinônimo de medo. Levantou-se da cadeira, os olhos brilhando de uma satisfação que eu já conhecia. Tu roubaste a minha carteira, ladra. As palavras cortaram o ar, como uma lâmina fina. O silêncio caiu sobre a mesa. Podia ouvir o som do meu próprio coração, batendo alto demais, como se quisesse escapar do peito. Todos me olharam. A minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, sem entender o que estava a acontecer. Javier, o meu marido, ficou pálido como papel. Os cunhados trocaram olhares de escândalo. E os convidados, desconfortáveis, fingiam não ver. Dona Marta meteu a mão no meu casaco, aquele que estava pendurado nas costas da minha cadeira, e de lá, tirou a sua carteira vermelha. Levantou-a no ar, como se exibisse um troféu. Eu sabia. Sempre desconfiei de ti. As vozes começaram a sussurrar, o rumor crescendo como uma onda. E foi nesse momento o momento em que todos esperavam que eu chorasse, me explicasse, me ajoelhasse, que eu fiz o impensável. Eu comecei a rir. Não um riso nervoso, mas um riso profundo, autêntico, quase libertador. Aquele riso que vem quando a dor se transforma em força. Porque eu sabia. Sabia exatamente como aquela carteira tinha ido parar ali. Sabia porque eu mesma tinha preparado tudo. Olhei para ela, aquela mulher, que durante 3 anos me fez sentir pequena, indigna, invisível, e pela primeira vez, não senti medo. Oh, riso dela seco. As sobrancelhas ergueram-se, confusas. O jogo que ela achava controlar tinha acabado de mudar de mãos. Não me parece engraçado que tu me tenhas roubado, disse eu, com uma calma que surpreendeu até a mim. Peguei o meu telemóvel da mesa. Apertei-o com força. Dentro dele estava a verdade. 3 horas de gravação. 3 anos de silêncio prestes a explodir. O silêncio era quase sagrado. Cada olhar preso em mim, esperando o próximo movimento. E naquele instante, entre o medo e a coragem, eu soube que não havia volta atrás. Respirei fundo. E pensei em tudo que me tinha trazido até ali. As humilhações, os sorrisos falsos, as palavras que ferem sem nunca parecer violentas. A dor já não me controlava. Agora, era eu quem a usava. Querem saber como chegamos até aqui? Perguntei, erguendo o olhar. As vozes calaram-se. Dona Marta recuou ligeiramente, surpresa com a firmeza da minha voz. Então deixem-me contar-vos como esta história realmente começou. Quando conheci o Javier, achei que tinha finalmente encontrado o meu porto seguro. Ele era calmo, inteligente, fazia-me rir. Depois de anos a lutar sozinha, pensei, é isto. É assim que o amor deve ser. Mas o amor, às vezes, vem com sombras, que só aparecem quando já é tarde demais. A primeira vez que vi a Dona Marta, lembro-me de como me mediu de cima a baixo, num restaurante caro, com aquele olhar que pesa. Sorriu, mas foi um sorriso cortante. Ah, essa professora. Que bonito. O Javier sempre gostou de ajudar pessoas simples. E por mais que ela sorrisse, senti o veneno nas entrelinhas. Foi aí que o inferno começou. Não com gritos, mas com pequenas picadas, tão precisas que quase pareciam coincidência. Ela comentava sobre tudo. Sobre a minha roupa. Esse vestido parece barato. Sobre o meu trabalho ensinar crianças. Que desperdício de talento. Sobre a minha origem. A tua mãe ainda trabalha a limpar casas, não é? E eu engolia em seco. Sempre. Porque, o Javier dizia, não ligues, amor. É o jeito dela. Ela não faz por mal. Mas fazia. E ele não via. Havia dias em que eu saía da casa dela com um nó no peito e um sorriso nos lábios. O tipo de sorriso que se usa para esconder feridas. À noite, chorava no banho. O som da água abafava o que o orgulho não deixava sair. Lembro-me de um Natal. Ela deu relógios caros aos filhos, perfumes à filha, e para mim, um conjunto de panos de cozinha. Disse, rindo,
Pensei que te seriam úteis, querida. Todos riram. Eu também. Mas dentro de mim, algo partiu. E o pior, não eram as palavras. Era o silêncio que vinha depois. O silêncio do Javier, sentado ao meu lado, a fingir que nada tinha acontecido. Aquele silêncio que gritava mais alto do que qualquer insulto. Com o tempo, comecei a duvidar de mim. Será que estou a exagerar? Será que sou sensível demais? O abuso dela era tão refinado que até me fez questionar a minha própria sanidade. Era um inferno sem chamas frio, calculado, invisível. E mesmo assim todos a adoravam. A mulher elegante, religiosa, sempre pronta a ajudar nas festas da igreja. A mãe exemplar. Ninguém via o que ela era de verdade. Ninguém. Exceto eu. Mas o golpe mais duro veio um dia, quando me acusou sussurrando, para ninguém ouvir, de olhar demais para o irmão do Javier. Entendo que uma mulher da tua classe queira melhorar de vida. Senti o estômago revirar. Não respondi. Fui para casa e contei ao Javier. Ele riu. Disse que eu estava a imaginar coisas. E nesse momento percebi, eu estava sozinha. Foi aí que a dor se transformou em algo novo. Não em raiva, mas em lucidez. Pela primeira vez, deixei de querer que ela gostasse de mim. E comecei a querer provar o que ela realmente era. Porque o inferno só existe enquanto acreditamos que não há saída. Eu estava prestes a encontrar a mina, mas o destino deu-me uma aliada inesperada. Foi numa dessas noites em que o sono não vinha que eu comecei a procurar respostas. Estava cansada de sentir que enlouquecia sozinha. Peguei no telemóvel, entrei nas redes sociais da família e comecei a mergulhar no passado, comentários, fotos antigas, nomes esquecidos, e foi aí que encontrei um nome repetido em algumas publicações antigas. Gloria Lopes. Numa delas, alguém comentava: que pena o que aconteceu com a Gloria. Era uma boa mulher. O coração apertou. Gloria, a antiga empregada da família. Lembrava-me vagamente dela. Uma mulher sorridente, discreta, sempre pronta a ajudar. E lembrava-me também da história que Dona Marta contava, a do anel de diamantes desaparecido e da criada ladra. Mas havia algo naquela lembrança que me cheirava a mentira. Não sei explicar. Talvez porque, no fundo, eu já conhecia o padrão. Enviei-lhe uma mensagem. Simples, direta. Sou a nora da Dona Marta. Precisava de falar consigo. É importante. Esperei 2 dias sem resposta. Depois, veio uma notificação. Podemos encontrar-nos, mas longe daqui. Encontramo-nos num café pequeno, fora da cidade. Quando a vi, percebi o peso dos anos no seu rosto. Olhou-me com desconfiança, como quem teme que a história vá repetir-se. Por que quer saber sobre mim? Perguntou sem rodeios. Engoli em seco. Porque acho que o que ela lhe fez vai tentar fazer comigo. Ela baixou os olhos. As mãos tremiam levemente. E então começou a contar. 5 anos antes, num jantar de família, o anel de diamantes de Dona Marta desapareceu. Glória, que ajudava na casa há mais de 6 anos, foi acusada. Diante de todos. Sem provas. Sem voz. Ela disse que eu era uma ingrata, uma ladra, que lhe devia tudo. Os olhos de Gloria enchiam-se de lágrimas contidas. Eu jurei que não tinha roubado nada, mas ninguém acreditou. A história que veio depois doeu mais do que eu esperava. Gloria foi despedida sem referências. Ninguém quis contratar. Perdeu a casa. Passou 2 anos a limpar escadas e a dormir em quartos emprestados. E 3 meses depois, o anel apareceu, dentro do cofre da própria Dona Marta, onde sempre estivera. Olhei para ela em silêncio, o coração a bater com força. Senti raiva, mas também algo mais profundo, uma estranha solidariedade entre sobreviventes. Gloria respirou fundo. Pensei em contar a verdade, mas quem ia acreditar? Ela é poderosa. As pessoas gostam dela. This is not was this. As lágrimas caíram finalmente. Só queria esquecer. Apertei-lhe as mãos. Eu não vou deixar que isso aconteça outra vez. Nesse momento, decidi que não seria mais uma vítima. Que o fantasma de Gloria Lopes não ia continuar a assombrar só o passado. Ia ser o meu aviso. O meu ponto de partida. Se ela usou mentiras para destruir outras vidas,
pensei, com o olhar fixo no vazio. Então, eu usaria a verdade para acabar com o seu império. It wasn't better. Foi aí que o plano começou a formar-se na minha cabeça. Um plano arriscado, silencioso, mas que seria impossível de negar. Durante dias, o plano girava na minha cabeça como uma canção obsessiva. Cada detalhe importava. Cada movimento tinha de ser calculado porque uma mulher como Dona Marta nunca deixa rastros, a não ser que alguém os crie para ela. Comprei uma microcâmera online. Tão pequena que podia esconder-se num botão. Discreta, silenciosa, quase invisível. Passei noites a testar, lá no quarto, gravando sombras, passos, o som do relógio. Na primeira tentativa, a bateria morreu. Na segunda, a imagem ficou desfocada. Na terceira, finalmente, tudo correu bem. Gravação contínua. 4 horas de autonomia. Suficiente para o que eu planeava. Escolhi o casaco preto, que costumava usar em todas as reuniões familiares. Clássico. Simples. O tipo de roupa que ela já não notava. Cosi a câmera por dentro, perto do bolso interno, e fiz um pequeno furo para a lente. Parecia um defeito do tecido imperceptível, mas suficiente. Enquanto trabalhava, a minha mente viajava por todas as vezes em que ela me tinha feito sentir pequena. Cada ponto da costura era uma lembrança. Cada nó, uma cicatriz transformada em estratégia. 2 dias antes do jantar de aniversário, quase fui apanhada. Estava a experimentar o casaco, quando ela apareceu de surpresa em nossa casa, trazendo uma sobremesa para o jantar. Olhou-me de cima a baixo e comentou: "Esse casaco não é o mesmo do ano passado? Parece com um furo. Que descuido." Sorri com o coração em sobressalto. "Ah, é velho. Já devia ter reformado." Ela riu. "Pois, há coisas que envelhecem mais depressa do que deviam." Saiu deixando o veneno no ar. Mas não sabia que o furo era a sua ruína. No dia do jantar, acordei com uma calma estranha. Não era serenidade, era foco. Vesti o casaco mesmo com calor. Quando Javier perguntou por quê, disse apenas: "A tua mãe gosta do ar-condicionado no máximo. Não quero passar frio." Ele riu. E eu pensei: se soubesses o que está prestes a acontecer. O restaurante estava cheio. O ambiente pesado de formalidade. Família. Amigos. Empregados. Tudo impecável como ela gostava. Pendurei o casaco na cadeira, num ângulo perfeito. Daquela posição, a lente via tudo. A mesa, o corredor, o caminho para a casa de banho. Durante o jantar, fingi normalidade. Sorria, servia vinho, fazia comentários simpáticos. Mas por dentro, cada segundo era uma espera. E então, ela levantou-se. "Preciso de ir à casa de banho", disse, com aquele tom melodramático. O meu coração acelerou. Olhei discretamente. Ela passou pela minha cadeira e abrandou. 1 segundo, 2. Vi o olhar dela descer, até ao meu casaco. Vi a hesitação, o cálculo, e depois desapareceu pelo corredor. 10 minutos. Foi o tempo que demorou. Quando voltou, parecia leve, serena, como quem já decidiu o final de uma história. Eu também sabia que o final estava próximo, mas não o que ela imaginava. Enquanto ela sorria e brindava, eu sentia o telemóvel vibrar, suavemente no bolso, confirmando. A gravação estava a funcionar. O coração batia no mesmo ritmo do LED invisível dentro do casaco. A armadilha estava montada. Tudo o que eu precisava agora era que ela desse o primeiro passo. E ela deu. "Que estranho", disse ela, fingindo procurar algo no saco. Não encontrou a minha carteira. O momento que eu tinha esperado durante meses estava ali, diante de mim. Eu sabia. Em poucos minutos, toda a máscara dela ia cair. Ela levantou-se, teatral, como sempre, pausando a mão sobre o peito. A minha carteira desapareceu. Os talheres pararam. As conversas morreram. O murmúrio cresceu como uma onda contida. Dona Marta olhou à volta, fingindo desespero, mas os seus olhos já sabiam o destino do drama. E, com o mesmo tom doce que usava para envenenar elogios, disse: "Ana, posso ver o teu casaco, querida? Só para excluir possibilidades." Senti o olhar de todos a queimar minha pele.
O Javier sussurrou. Deixa ela ver, amor. É só para resolver. Eu deixei. Porque sabia o que vinha a seguir. Ela meteu a mão no bolso interno. Devagar. Como quem busca uma vitória antecipada. E tirou de lá a sua carteira vermelha. Levantou-a no ar como um troféu. O sorriso triunfante a desenhar-se-lhe no rosto. Aqui está. Eu sabia. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. A minha mãe tapou a boca com as mãos. O Javier empalideceu. E eu senti um silêncio dentro de mim. O mesmo que precede uma tempestade. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha passado 3 anos a destruir-me em silêncio. E pela primeira vez, vi o medo escondido atrás da sua arrogância. Sorry. Calmamente. Peguei no telemóvel. Não me parece engraçado que tu me tenhas roubado, Dona Marta. O murmúrio transformou-se em confusão. Ela congelou. Eu aproximei-me da mesa. O ecrã do meu telemóvel aceso. O dedo pronto. Sabes o que é curioso? Disse eu. A voz firme. É que desta vez, alguém estava a ver. It's not hard. Com um clique, o vídeo começou. A princípio, apenas um som ambiente. Talheres, vozes, música. Depois, uma imagem fixa o meu casaco pendurado. A mesa, as pessoas, o corredor. E então, lá estava ela, a Dona Marta caminhando em direção à casa de banho. Desacelerando junto à minha cadeira, olhando à volta. A mão dela a entrar no bolso do casaco. O brilho vermelho da carteira a desaparecer dentro do tecido. A pausa. O olhar satisfeito. E depois, ela a continuar o caminho, fingindo inocência. O som do restaurante real foi substituído pelo do vídeo às risadas. O brinde. A falsa normalidade. E logo em seguida, a sua voz teatral, vinda das colunas. A minha carteira desapareceu. O ecrã parou congelado naquele momento. Ela com o braço estendido, o rosto tenso, o teatro desmontado diante de todos. Silêncio. Um silêncio pesado, real, que nem a respiração ousava cortar. Ela agarrou algo. Pálida. Isso é montagem. This is the many as them in fruit. Antes que eu respondesse, o dono do restaurante Giovanni aproximou-se. Temos câmaras de segurança. Posso confirmar o mesmo movimento. No mesmo minuto. O rosto dela desabou. Os olhos do Javier encheram-se de lágrimas. A cadeira dele caiu quando se levantou de repente. Mãe, o que é que fizeste? E foi ali que percebi. A verdade, quando aparece em voz alta, tem o poder de rasgar gerações. Olhei à volta. Patrícia, a filha perfeita, chorava. O pai, o homem que sempre fingiu não ver, baixou a cabeça. Envergonhado. Respirei. Pela primeira vez em 3 anos, respirei sem medo. Apontei para o ecrã. Isto é o que ela faz. Planta provas, destrói reputações. Fez isso com a Glória. Tentou fazer comigo. Mas Roger, acabou. O som da minha própria voz pareceu-me estranho, não tremia. Era forte, firme, limpa. Como alguém que finalmente se ouve. Dona Marta caiu na cadeira, o olhar vazio. E eu percebi que a guerra estava vencida. Mas a paz ainda estava por construir. Porque a verdade liberta. Sim, mas também deixa destroços. A verdade veio ao mundo como uma explosão. E quando a poeira assentou, nada ficou no mesmo lugar. Nos dias que se seguiram, o silêncio da família era quase ensurdecedor. Mensagens não respondidas, convites cancelados, olhares desviados. Aquela fachada de família perfeita desmoronou. E cada um teve de encarar o que fingia não ver. Dona Marta desapareceu por semanas. Mais tarde, soube que chorava às escondidas. Não por remorso, mas por vergonha. A reputação que ela tanto venerava tinha ruído. As amigas do clube social afastaram-se. Os sussurros começaram. Ela acusou a Nora. E foi desmascarada ao vivo. O seu império de aparência tinha caído pedra por pedra. Um mês depois, recebi uma carta, escrita à mão, sem perfume, sem pompa. Peço desculpa. A Glória. A ti. A todos. Estou em terapia. Não por escolha, mas porque já não sei quem sou. Assinava apenas Marta sem dona, sem máscaras. Foi a primeira vez que a vi humana. Fraca. Talvez até arrependida.
Mas não era perdão o que eu sentia. Era paz. Aquela paz que vem não de vencer, mas de sobreviver inteira. Glória também recebeu a compensação prometida, uma quantia generosa. Encontramo-nos para café, e ela riu, pela primeira vez em anos. Disse: ver-te enfrentar o que eu não pude. Deu-me descanso. Desvivers the stain. In the Vlover. E percebi que às vezes, justiça não é castigo. É libertação. Javier, eu, estamos a tentar. Terapia individual. Terapia de casal. Há dias em que ele me ouve. E eu acredito. Outros, em que o passado pesa demais. Mas há algo novo entre nós, honestidade. Dura, desconfortável, real. Cortei contato com a Marta. Sem discussões. Sem despedidas. Apenas limite claro. Não por ódio, por amor próprio. Porque há feridas que não se curam com abraços, mas com distância. Patrícia, a filha, pediu desculpa. Chorou. Disse que sempre soube, mas não teve coragem de enfrentar a mãe. E eu vi nela a menina assustada, que eu também tinha sido. Percebi que o ciclo de silêncio atravessava gerações. Mas, desta vez, alguém o tinha quebrado. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de vingança. Vejo uma história de verdade. A verdade cobrou o seu preço, destruiu laços, desfez ilusões, mas também devolveu-me a mim mesma. A verdade nem sempre traz felicidade, mas traz liberdade. E, depois de anos a viver em medo, a liberdade é o maior presente que alguém pode ter. Se há algo que aprendi com tudo isto, é que o silêncio nunca protege quem sofre, protege quem fere. E quando a dor se transforma em coragem, ninguém pode apagar o som da verdade. Porque a paz construída sobre mentiras é apenas o prelúdio de uma guerra maior.